E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aí da Barraca. E hoje vamos falar sobre uma coisa de suma importância no Dota, que é como buildar. Então, né, que hora que eu devo fazer Radiance, que hora que eu devo fazer Manta, que hora que eu devo fazer Difusal, BF, enfim. Tudo que você precisa saber sobre esse assunto está nesse vídeo, por isso que esse vídeo é um vídeo definitivo sobre itemização. E para responder essa pergunta, né, como eu devo buildar, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. No primeiro momento eu vou dar uma resposta assim mais geral, e também vai ser a resposta mais importante sobre essa pergunta, né, de como eu devo buildar, que itens devo fazer. Depois a gente vai falar sobre alguns detalhes da itemização e por fim alguns comentários específicos. Então, sem mais delongas, vamos direto aí à questão, né? E a primeira coisa que você precisa saber nessa resposta mais geral que a gente vai apresentar aqui é que para você decidir qual build você vai fazer, você não tem que ficar quebrando a cabeça, fazendo conta e pensando coisas mirabolantes. Porque o que você deve fazer é seguir as builds já pré-definidas pelo meta do jogo. Ou seja, existem milhões de pessoas que estão jogando Dota nesse momento, testando as mais variadas builds e que determinadas builds estão tendo mais resultado que outras, estão apresentando resultados mais positivos que outras. Então a primeira coisa que você tem que fazer é seguir essas builds que já existem, né? As builds pré-definidas. Por isso que para falar de itemização é necessário que a gente fale sobre o meta, o que é o meta do Dota. Né? Lembrando que esse vídeo é sobre itemização especificamente, não é sobre meta. Então a gente só vai dar uma boa pincelada aqui sobre o metagame e vamos focar na questão da itemização. Né? Mas então, agora entrando um pouco mais na questão do metagame. E o que seria esse meta? Ele nada mais é que o conjunto das estratégias mais eficazes. O que isso quer dizer? Para a gente aprofundar, é necessário que a gente esclareça duas coisas dessa definição aí. O que é estratégia e o que é uma coisa eficaz. Começando aí pela questão da eficácia, né? Algo eficaz é algo que alcançou o resultado esperado. Não podemos confundir, por exemplo, com eficiência, né? Diferentemente da eficácia, algo eficiente é algo que optimiza o alcance dos resultados. Ou seja, a eficácia está ligada aos resultados, enquanto a eficiência está ligada ao processo, né? Então, trazendo assim, né, em miúdos, você pode ser eficaz em alguma coisa e não ser eficiente, da mesma forma que você pode ser eficiente e não ser eficaz. Trazendo isso para o Dota, por exemplo, é aquela história, você pode jogar mal a partida inteira, não ser eficiente e mesmo assim ganhar a partida, ser eficaz. Lembrando que eu estou considerando que qualquer pessoa busca uma partida de Dota tendo como objetivo final ganhar ela. Por isso que a eficácia sempre está ligada à vitória, certo? A não ser que você busque uma partida querendo perder, aí sim você vai ter eficácia se perder, mas enfim, isso não entra, né? Quando você se busca uma partida, você quer ganhar aquela partida, então a eficácia do Dota está ligada à vitória, né? O objetivo final que se busca ali, o que se espera de uma partida é a vitória. Agora voltando lá, né, a definição do que é o meta. Conjunto de estratégias mais eficazes. Então, o meta está ligado à eficácia. Ou seja, o meta está ligado à vitória. Certo? Então, tipo assim, ó, o meta é um conjunto de estratégias que vai ter como foco a vitória. Ganhar a partida. Dependente de como ela venha a ocorrer. Agora que a gente falou da eficácia, vamos falar um pouco da estratégia, né? Porque o meta é um conjunto de estratégias. Então vamos entender o que é estratégia. O que seria uma estratégia? A estratégia nada mais é que um planejamento, só que a longo prazo. Sendo assim, existem outros tipos de planejamento também. Por exemplo, o planejamento a médio prazo e o planejamento a curto prazo, né? O planejamento a médio prazo é chamado corriqueiramente de planejamento tático e o a curto prazo chamado de planejamento operacional. Quando você está jogando Dota, você sempre está lidando com esses 3 tipos de planejamento a todo instante, né? Então, trazendo para o Dota, né? O que seria o planejamento estratégico? Seria aquela história, qual herói que eu vou picar, quais são os times desse meu herói, qual função esse meu herói vai ter na partida, onde eu vou ficar no mapa,
qual vai ser a minha build, qual vai ser a minha itemização. O que seria um planejamento tático, né? Seria aquela história que tipo, você vai pensar assim, até que momento eu vou farmar, onde que eu vou guardar, que hora que eu vou usar esse smoke, qual herói que eu vou focar na próxima TF, quando vamos fazer a próxima TF, ou seja, a médio prazo. E o planejamento operacional vai ser coisas mais imediatas, né? Então, como eu vou dar last hit nesse creep, que hora que eu vou usar meu ult, eu devo usar minha skill aqui agora ou não, eu devo recuar agora ou não, né? Aconteceu alguma coisa, teve um TP, qual vai ser a minha reação diante de um TP inimigo, o que vai acontecer? Teve um miss, alguém falou miss em algum lugar, o que eu vou fazer? Não, coisa mais imediata. Então são 3 tipos de planejamento diferentes. Você não, por exemplo, pensa nos momentos que você vai fazer TF antes da partida começar. É durante a partida que você vai ver essas TFs, o momento de fazer TFs. Por isso que é um planejamento tático a médio prazo. Né? Tipo assim, ó, e o planejamento estratégico é um planejamento a longo prazo, né? Então, tipo assim, começa antes da partida se iniciar. Esse planejamento estratégico também ocorre durante a partida, mas sempre a longo prazo, né? Tipo assim, você tá no início do jogo, percebeu alguma coisa e precisa ajustar seu planejamento estratégico, você vai pensar a longo prazo, mais pro final da partida, né? Enfim, como vai ser o caminho que você vai trilhar até chegar nesse final da partida, por exemplo. Então, agora que a gente já viu o que é uma estratégia, né? Que é um planejamento a longo prazo, vamos voltar novamente à definição do meta. É um conjunto de estratégias mais eficazes. É então um conjunto de planos que eu vou tentar aplicar eles no jogo, que vão me aproximar da vitória, que é o meu objetivo final, né? Para eu ser eficaz. Então é o seguinte, perceba que o meta é um conjunto de estratégias, certo? Ou seja, são vários planos que você vai ter. Certo? É um conjunto. Que são, por exemplo, esses que eu já mostrei de exemplo aí. Qual herói, qual build fazer, quais são os times. Por isso que, embora a gente fale corriqueiramente aí, que, por exemplo, tal herói tá no meta, tipo, Juggernaut tá no meta. Na verdade, nenhum herói sozinho está no meta. O que acontece, na verdade, é que determinado herói, fazendo determinada função, fazendo certos itens, em certos times, que está no meta. Então, aquela história, tipo assim, Jugger de BF está no meta. Aí beleza, Jugger HC de BF está no meta. Isso que é o correto. Porque, tipo assim, embora Jugger esteja no meta, se você pegar Jugger e fazer mechans, você está fazendo uma build que não está no meta. Então automaticamente você não está no meta. Certo? Entende? Então é um conjunto de coisas, né? São várias coisas. A começar pelo herói que você vai picar. Mas existem outras coisas que você vai fazer. Como que você vai jogar, qual função você vai exercer com aquele herói, como que você vai andar no mapa, enfim. Coisas assim mais gerais que compõem o que a gente chamou de estratégia, que é um planejamento a longo prazo. E um aviso antes da gente continuar. Toda itemização está vinculada a um estilo de jogo. Então é aquela história, não adianta você fazer um item sem saber como aquele item funciona e que postura você tem que ter no jogo para que aquele item e aquela build funcione. Para você saber disso, você precisa testar as builds jogando e também assistindo outras pessoas jogarem, né? E nesse vídeo aqui a gente não vai entrar nesse mérito de falar como funcionam as builds, mas falar só sobre a itemização pura e simplesmente, ok? Então, agora que a gente já teve esses esclarecimentos mais propedêuticos em relação ao meta, resta entender uma última coisa sobre o meta, que é como que ele é formado? Quem que define o que está no meta então? Isso vai variar de jogo para jogo. Eu vou dar um exemplo aqui do Street Fighter para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Lá no Street Fighter, para definir quais são os lutadores lá que estão no meta, se faz uma análise minuciosa de frame data, testam em slow motion os golpes, repetem muitos movimentos, enfim. Eles ficam vendo frame a frame o jogo para ver qual herói tem vantagem em determinado golpe e etc. Uma peculiaridade do Street Fighter. No Dota não funciona assim. Ou seja, você não precisa ficar analisando com detalhes aqueles changelogs grandes que tem, que é quando tem atualizações no Dota, tentando ver buracos ali, fraqueza de certos heróis, para falar assim, não, esse herói aqui então ele tá no meta por conta de que ele teve um buff. Não, na verdade as pessoas leem, né, para se inteirar, principalmente em relação aos heróis que eles gostam de jogar. Dá para ter uma noção de quais heróis ficaram um pouco mais fortes ou um pouco mais fracos, dependendo, né, da mudança. Então, tipo assim, se aumentou um cooldown ficou mais fraco, se diminuiu a mana ficou mais forte, enfim, dá para ter uma noção. Só que você não vai ter vantagem nenhuma de ficar testando, sabe, exaustivamente ali no testar herói pra ver se você descobre alguma coisa mágica que vai ser o novo meta do Dota. Não é assim que funciona. Então um exemplo, né, pra ilustrar isso que eu tô falando,
Vamos pegar o Faceless Void desse patch atual. É um herói que está no meta para ser jogado na off. Só que se a gente observar o changelog, isso não é uma coisa evidente. Ou seja, vendo as mudanças que ele teve do último patch para agora, não tinha como prever que ele seria meta. Porque vamos dar uma olhada aqui, ó. O que mais foi mudado nesse patch foi a segunda skill, né? Na primeira nota que tem ali, ó, tá falando, agora aplica sempre uma instância de dano e abrandamento, além das instâncias aplicadas, ou seja, um buff. Só que vamos ver a segunda nota. O abrandamento por cooldown foi reduzido, ou seja, um nerf. A quantidade de dano por segundo foi reduzida, ou seja, um nerf. A duração foi reduzida, ou seja, um nerf. Nos talentos, né? O talento do nível 10. Dilatação temporal, mais 9 de DPS para mais 6, ou seja, um nerf. Talento do nível 15, 12% de abrandamento, agora para 8% de abrandamento, ou seja, um nerf. Ou seja, ele teve mais nerfs do que buffs, mas mesmo assim ele se tornou um herói que está no meta. Isso significa o seguinte, que ele agora está tendo muitas vitórias quando é picado e é feito determinada playstyle build para ele, né? Ou seja, não é a partir da análise dos changelogs que se determina o meta. O changelog te dá uma ideia, um vislumbre, assim, uma noção do que pode ser esse novo patch. Mas o meta, ele só é definido a partir dos jogos, mas ele não define o meta. No Dota, o meta é definido quando você analisa as partidas dos jogadores imortais por amostragem. O que isso significa? Significa que você vai pegar, sei lá, 10 mil partidas que estão sendo jogadas nesse momento e vai ver as vitórias, certo? E vai ver quais são as builds que estão sendo feitas nessas partidas onde estão tendo mais vitórias. Vai ser possível perceber que existe um certo padrão de itens nas partidas vitoriosas. Não são todas, né? Tem exceções e tal, mas sempre vai ter determinada build que é mais vitoriosa que a outra. É assim que se define o meta no Dota. Por que isso acontece? Um dos motivos é que o Dota tem muitos heróis e muitos itens. Então, tipo assim, ó, seria um exercício, né, uma tarefa muito grande para ficar testando coisa por coisa, herói por herói, coisa por coisa, certo? Na verdade, as pessoas simplesmente vão jogando, elas têm uma noção de jogo, né? Vão testando as builds e vão ver quais são as que estão garantindo mais vitórias para os caras. Aí você pode até me perguntar, por que o meta é definido a partir das matches dos jogadores imortais? É porque eles jogam melhor? Não exatamente. É claro que, tipo assim, via de regra, um jogador imortal, desconsiderando a resistência do ar, vai jogar melhor que um cara cruzado. Mas não tem nada a ver com jogar bem ou jogar mal. Porque é aquilo que eu falei, jogar bem ou jogar mal está relacionado à eficiência do seu gameplay, certo? Mas você pode jogar mal e também ter vitórias. E o meta está relacionado à eficácia, às vitórias. E a patente do cara manifesta de maneira objetiva apenas a taxa de vitórias que aquele cara teve na sua conta. Então é tipo assim, vamos pensar que quando você ganha uma partida de Dota, você ganha 25 de MMR. E quando você perde 25. A gente sabe que de fato tem uma variaçãozinha aí, mas vamos arredondar e considerar que a vitória dá 25 e a derrota você perde 25. Como é que você faz para alcançar patentes maiores? Basta você ganhar mais do que perder, certo? Porque se você, por exemplo, jogar 50 partidas, ganhar 25 partidas e perder 25, o seu MMR não vai mudar. Vai continuar a zero, por assim dizer. Você vai continuar a patente que você tá. Para você subir, você tem que ganhar mais do que perder. Nessa lógica, o que é um cara imortal no Dota? É um cara que tem uma taxa de vitórias alta na sua conta. Então seria, por exemplo, assim, vou falar números aqui aleatórios. O cara jogou 2.000 partidas e ganhou dessas 2.000, 1.300, 1.400 partidas. Então ele tem mais vitórias do que derrotas. É aquela história, né? O cara pode ter uma taxa de vitórias altas por muitos motivos, né? Tem cara, por exemplo, que spama mipo, joga muito bem de mipo, ganha muito MMR por conta do herói. Só que assim, você dá um cristal pro cara, o cara não sabe jogar. Certo? Tipo assim, o cara é um jogador ruim, só sabe jogar com um único herói, mas ganha muito MMR porque esse herói é quebrado, por exemplo. Mas enfim, não vamos entrar em detalhes sobre esse negócio, que isso daí é um assunto para um outro vídeo. Né? Via de regra, o que a gente tem que focar aqui é que
os jogadores imortais da patente mais alta do Dota, eles têm uma taxa de vitórias alta. E para que eles mantenham essa taxa de vitórias altas, eles têm que buscar os heróis e os itens que vão garantir a maior taxa de vitórias para eles. Independente de qualquer coisa, eles querem manter a taxa de vitória alta, que é isso que faz com que eles tenham uma patente alta. E é por isso que o meta não é definido pelos jogadores profissionais somente. Não é nos campeonatos que o meta é definido. Os jogadores profissionais, por serem jogadores de alto nível, eles também ajudam a compor o meta, certo? Só que ele é composto com uma quantidade grande de jogos sendo jogados e garantindo vitórias para determinados heróis, determinadas builds. Muito embora nos campeonatos você vá ver sim o meta ser usado bastante, né? Mas ali tem outras coisas que vão influenciar os picks e os bans, né? Os caras muitos vão tentar estratégias alternativas, né, para fugir do que é previsível, etc. São outras coisas, né? Mas via de regra, na internet, né, no matchmaking, o que vai definir se a sua chance de ganhar é maior ou menor é o meta. Beleza, agora que a gente viu como o meta é definido, né, surge uma outra dúvida, né, que é como que eu vou ficar sabendo quais são essas builds que são mais utilizadas em partidas vitoriosas? Como é que eu fico sabendo? Basicamente, são nos sites colaborativos. Então existem vários, né? Tem um Dota Buff, tem um Strats, Det Dota, Dota 2 Pro Tracker. Então vamos dar uma olhada nesse tipo de site, né? Vamos usar aqui o Dota 2 Pro Tracker, né? Que é bastante utilizado. Hipoteticamente aqui, vamos supor que a gente está pensando em jogar com um determinado herói e eu quero saber qual itemização eu vou fazer, quais itens eu vou fazer aqui. Então vamos entrar no site aqui para ver. Lembrando mais uma vez que esse vídeo aqui é sobre itemização, que a gente não vai falar sobre decidir quais heróis vão picar e etc, né? Que esses sites também ajudam muito nisso. Vamos focar aqui na questão da itemização, beleza? Ou seja, vamos supor aqui que eu já sei qual herói, que eu já decidi qual herói que eu vou usar e qual role que eu vou jogar, tá beleza? Então beleza, galera, eu já tô aqui com o meu navegador, vou colocar aqui na busca Dota 2 Pro Tracker para entrar, vou entrar aqui. Entramos no site. Primeira coisa que eu quero dizer, o Dota começou aqui, tá? Dota é um jogo, conforme eu falei, que requer planejamento estratégico, ou seja, planejamento a longo prazo, ou seja, que você tem que fazer com antecedência. Então aqui já começou a partida de Dota, antes mesmo de você abrir o jogo. Certo? Porque aqui a gente vai decidir qual vai ser a nossa itemização. É claro que tem uma coisa que precede a itemização, que é decidir qual herói e qual role que você vai jogar, mas isso aí é assunto para outro vídeo, né? Mas enfim, entramos aqui no site, tem várias informações, mas a gente vai direto ao ponto, né? O que a gente está querendo trabalhar nesse vídeo aqui, que é sobre itemização. Então você vai vir aqui na aba meta, e aqui você vai escrever o herói que você vai querer jogar. Eu vou dar um exemplo para cada role aqui, tá? Então eu vou ver qual seria a itemização se eu jogar suporte 5, suporte 4 até HC. Então vou colocar aqui, começando pelo suporte 5, vamos colocar aqui o Xamã. Vamos supor que eu quero jogar de Xamã, suporte 5. Cliquei no meta, coloquei Xamã aqui. Vai ter muitas informações aqui que a gente pode falar em outro vídeo, mais especificamente. Mas o que nos interessa mesmo tá aqui embaixo, ó, que é a itemização que os jogadores têm feito e têm rendido vitórias para eles, né? Então, embora aqui, ó, no canto você veja você pode ver aqui, né, a figurinha do herói e verde se ele ganhou, vermelho se ele perdeu. Via de regra, as partidas que estão aqui são partidas de alto nível em que foi usado as builds mais eficazes. Então, no caso do Xamã aqui, vamos dar uma olhada. O que tem sido feito? Vamos olhar com calma aqui o que eles têm feito de item para o Xamã. Scott Field, um profissional aqui, né? Ele fez bota, blink, fechou a tranquilo, solar. Esse outro aqui, bota, blink, glimmer. Esse aqui fechou a bota de mana, né? Só fechou a bota de mana, a partida acabou antes dele fazer qualquer outra coisa. Esse outro aqui, fechou a bota de mana, glimmer, blink. Esse aqui, bota, fechou a tranquilo, Aether Lens e Lotus. Um item diferente aí, trata-se de uma exceção. Vamos lá pra frente. Então esse aqui fez blink, BKB. Também é algo diferente do que tem sido mostrado. Bota de mana, blink, glimmer. Bota, blink, glimmer. Esse aqui, o de baixo. Bota, tranquilo, blink, glimmer. Bota, tranquilo, blink.
Então aqui você já vê qual que é o padrão, certo? Vamos lá pra baixo pra ver os outros aqui. Esse cara aqui, ele fez Bota de Mana, Blink, Aetherlens, Eus, Glimmer. Então olha pra você ver. Já identifiquei qual que é mais ou menos os itens que são feitos. Existem itens que são praticamente feitos em todos os jogos, que no caso aqui é Bota, Blink, Glimmer. E o item, né, pode ter alguma variação aqui pra PKB, teve um cara que fez Lotus, Lente do Éter parece que é o item mais feito além desses mais padronizados. Mas enfim, que já tem uma noção, ou seja, eu já sei que eu não vou ficar fazendo, por exemplo, assalto pra xamã. Não vou ficar fazendo, né, itens mirabolantes, eu não preciso ficar pensando muito em quem eu vou fazer. Já tem mais ou menos aqui um setup de itens que eu posso fazer pro xamã. Então, se eu jogar de xamã agora, eu já tá resolvida essa questão pra mim. Ou seja, é uma coisa meio simples mesmo. É meio simples. Já sei quais itens que eu vou fazer pra xamã. Bota, Blink, Glimmer. E, enfim, se for necessário, se o jogo, né, for um jogo longo e for preciso, posso pular pra uma BKB, posso fazer uma Lente do Éter, posso fazer um Meus, uma Lotus, enfim. Mas tem que ter a Bota, Blink e Glimmer, via de regra, né? Já sei mais ou menos qual que vai ser o modelo de itemização meu, caso eu jogue xamã. Mas ainda eu posso aprofundar um pouco mais, né, pra me saber um pouco mais sobre o herói, sobre a itemização do herói que eu tô jogando, que é chegando aqui no lado aqui, ó, eu posso ver qual que é a faceta que tem sido pega, né, aqui tem sido mais pega essa daqui, da Chicken Fingers, ou seja, da cobrona tem sido pega mais ou menos, né, mas em menor quantidade em comparação com essa daí do que você dá o hit e o cara vira galinha. Só que tem outra coisa interessante que você pode ver aqui, que é os caras aqui que tem um certo destaque com o herói jogando, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ver, sei lá, esse cara aqui, ó, Faker. Ele jogou 13 partidas e ganhou 70% das partidas, ou seja, MMR dele subiu nas partidas que ele jogou de xamã. Vamos ver os itens que ele tem feito. Agora nós tá vendo do mesmo cara jogando, certo? Então aqui ele fez Bota de Mana, Blink, Bota de Mana, Blink, Bota de Mana, Blink, Bota de Mana, Blink... Shadow Blade, bota de mana, Blink, Lente do Éter. Bota de mana, Blink, Lente do Éter. Bota de mana, Blink. Então, ó, pra você ver, esse cara aqui, ele já optou por não fazer Glimmer na maioria dos jogos. Só que manteve aí a bota Blink, certo? Então, cara, sei lá, vou fazer Force Staff pra xamã? Não. Via de regra, não farei Force Staff pra xamã. Vou ficar fazendo, sei lá, Urne pra xamã? Não, porque os caras que têm tido eficácia com o herói não tem feito esses itens, certo? É lógico que tem uma exceção ou outra e tal, a gente pode ver, né? Enfim, exceções em determinado jogo. Mas assim, na maior parte das vezes você não vai fazer esse item. E você tem que começar uma partida de xamã sabendo que você não vai fazer esse item, certo? É isso que você tem que saber quando pegar xamã. Aí você pode até me perguntar, nossa, mas esse cara que você tá mostrando aí, esse Faker, ele não faz Glimmer. Na maioria dos jogos dele ele não faz Glimmer. Sendo que antes você tinha mostrado que Glimmer é bem feito. Isso é verdade, porque vai variar de jogador para jogador, né? Se a gente clicar, por exemplo, nesse Serenity aqui, ó, ele já tem um padrão de itens diferente. Mas veja, ele faz muita BKB. Mas veja que ele segue esse padrão de bota Blink, certo? Esse cara aqui, no caso aqui, ele não fazia nem bota, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que existe um universo de itens aqui que são relacionados a gameplay de xamã, certo? Existem itens que você não vai nem pensar em fazer, que é o caso que eu falei lá, por exemplo, assim, ó, vou fazer difusal pra xamã, vou fazer radiância pra xamã, vou fazer aganim pra xamã, certo? Não, esses itens não estão no hall de itens geralmente feitos. Os itens core que mais são feitos, sem dúvida, é bota Blink e geralmente Glimmer, com menos frequência que a Blink, mas com bastante frequência ainda. Após isso, já começa a ter uma flexibilidade maior. Ou seja, você já sabe em torno do que vai girar a sua itemização jogando xamã. Mas vamos ver as outras roles para ficar, né, até mais claro do que eu tô falando aí. Vamos voltar aqui na aba meta, né, e vamos pesquisar Bounty Hunter como suporte 4. Vamos supor que eu quero jogar de Bounty. Aqui tem que eu faço. Vou fazer Eco Sabre para ele. Vamos ver que item que a gente vai fazer. Geralmente os itens são feitos Tranquilo, Urne, Eus. Vamos ver outro jogo. Bota, Eus. Eus não, Urne, né? No caso aqui, Urne, Urne upada, Druns.
Tranquil, Drums. Tranquil, Pipe. Tranquil, Eus. Tranquil, Urne, Urne upada, Drums. Tranquil, Eus, Drums. Ó, então o que a gente pode dizer aqui que a gente está vendo de um modo geral na primeira, né, no primeiro momento aqui é que geralmente se faz Tranquil, geralmente se faz Urne e Urne upada para ele, geralmente se faz Eus para ele. Tem algumas variações, vai variar de jogo para jogo, mas, né, a itemização do Bounty Hunter vai girar em torno desses itens, certo? Vou fazer Desolator para Bounty Hunter. Porra, mas ele tem a Ginada. A Ginada comba com o Desolator. Não. Você não vai fazer Desolator pra Gondar só porque comba. Pode até ser bom, pode até dar dano. Pode ser que Bounty Hunter seja bom em outra role sem ser Sport 4. Só que se você picar isso, e você pode picar fora desse meta, você pode fazer itens diferentes dos que estão aqui. Mas saiba que a partir do momento que você pega o Bounty Hunter e faz uma itemização diferente dessa, a sua itemização gira em torno de outros itens que não seja Tranquil, que não seja Urne upada, que não seja Drums, que não seja Eus, saiba que a sua chance de ganhar na partida já está diminuída drasticamente. Só pelo fato de você estar fazendo diferente do que geralmente é feito. Por que eu estou falando? Porque existem milhares de pessoas jogando de Bounty Hunter agora, com as mais variadas builds, e essas builds aqui são as que mais vencem em partidas onde todo mundo está jogando sério e tentando ganhar a partida. E mais uma vez, assim como a gente fez com o Xamã, né? Vamos dar uma olhada aqui no que os caras têm feito. Os caras que não jogam muitas partidas. Olha só. Esse cara jogou 18 partidas e teve 70% de vitória de Bounty Hunter. 18 partidas, sei lá, cara. 70%, não sei as contas agora. Mas ele ganhou umas 15 partidas de Bounty Hunter. Ele ganhou muita coisa de Bounty Hunter. Olha os itens que ele fez, vamos ver. Stick, Tranquil, Eus, Disco de Eons. Tranquil, Eus, Disco de Eons. Tranquil, Eus, Urne, Disco de Eons. Tal, Urne, upada, Eus, Disco de Eons. Olha pra você ver, é que a gente já descobriu que o item que geralmente ele faz depois da Eus é Disco de Eons. Então você já pensa assim, cara, Disco de Eons tá no meta, eu tenho que fazer esse item. O que você tem que saber é o seguinte, igual a gente viu do Xamã lá. É um item que está em uma categoria que tem garantido vitórias em alto nível, mas que não necessariamente está nos itens core do jogador, certo? Então, tipo assim, o cara tem feito Disco de Eons aqui, ele tem ganhado muita partida. Então você pode pensar assim, opa, Disco de Eons é um item que eu posso vir a fazer. Mas eu tenho que saber que o core, o mais importante, é Tranquil, Eus, Urne, Drums, igual a gente viu antes. E ter em mente que, tipo, opa, Disco de Eons é um bom item para Gondar, certo? Mas vamos ver outro jogador aqui, né? Esse outro cara aqui jogou 19 partidas, teve 57% de vitórias. Os itens que ele fez: Tranquil, Drums, Tranquil, upada, Eus. Tranquil, Urne, upada, Eus. Tranquil, Urne, upada, Eus. Tranquil, Urne, upada, Eus. Tranquil, tal. Ó, pra você ver que esse cara aqui já meteu umas Lotus, vez ou outra aqui, certo? Então, assim como Disco de Eons, saiba que o Lotus pode ser que o item que você faça. Porém, ele é menos feito. Foi menos feito aqui. E o cara teve até uma taxa de vitórias menor. Por que eu tô falando igual, por exemplo? Esse cara aqui, ele teve muitos jogos que ele fez Disco de Eons. Por que Disco de Eons, devido ao fato desse cara jogar muitas partidas e ter muitas vitórias, não faz com que o Disco de Eons esteja no meta, enquanto Drums é o item mais meta do que Disco de Eons? É devido ao fato que eu falei agora há pouco. Esse cara aqui é só um cara jogando, certo? Por mais que ele tenha muitas vitórias, a gente tem que ver qual que é a região do mundo que ele tá jogando, contra quem que ele tá jogando, se ele jogou essas partidas em grupo ou solo. Essas informações a gente não tem. Enquanto quando você vem aqui nas partidas, sei lá, globais, por assim dizer, você vê que geralmente muita gente faz Drums em diferentes partes do mundo, jogando em grupo ou não, em diferentes níveis de habilidade, em diferentes horários, certo? Quando você vem aqui na especificidade de um jogador para saber o que ele tem feito, é só para aprofundar, né, o seu conhecimento a respeito da itemização do herói específico que você está procurando, certo? Mas enfim, vamos agora então ver o próximo herói nosso aí que a gente vai ver na off. Eu vou colocar um herói aqui diferente, que eu tô sendo, sei lá, meio óbvio aqui nos negócios. Vou botar Doom off, porque Doom é um herói muito bom off, né, e tal. Vamos ver
quais, vamos supor que eu quero jogar de Doom, quais itens têm sido feitos para Doom. Cara, antes de mais nada, tem uma funcionalidade aqui no site que, se você clicar aqui em colunas, você pode clicar aqui em Role para aparecer a aba Role. Aí você vai ver do que geralmente ele é jogado. Aí você pode ver aqui que esse escudinho significa offlane, então ele é mais jogado de offlane. Bora ver os itens, né? Phase Boots, Midas, Pipe, beleza. 2 Bracer, Phase, Drums, Midas, PKB. Bracer, bota de mana, Mechans, que é uma build tem um pouco diferenciada. Uma exceção, a gente vai tratar como exceção, né? Aqui, Bracer, Phase Boots, Drums, Pipe. Ó, se a gente dá uma passada de olho, vê que tem bastante Bracer. Geralmente 2 Bracer, faz stick, Phase Boots. No caso o cara fez Radiância aqui. Vamos ver outra aqui, ó. Bracer, Phase, Sanjiasha. Phase, Bracer, Blade. Vamos continuar vendo aqui. Bracer, 2 Bracer, Midas. Cara, então, ó. Aqui você vê que já tem uma gama de itens grandes, mas o que a gente tem que tirar daqui é o que se repete mais. Então, qual que é o núcleo da build do herói? A build do herói gira em torno de quais itens? Eu vejo aqui que, via de regra, tem bastante Midas, certo? Phase Boots é a bota mais feita. Tem bastante Midas. Tem Blade meio e BKB, certo? Tem algumas exceções, igual a gente viu, o cara fez Radiância aqui. Foi até bom aparecer essa exceção, que a gente vai ver o seguinte, ó. Diante do que a gente está vendo aqui, eu devo considerar fazer Radiância na minha build? Aqui apareceu até outro aqui, ó. Outro cara aqui. Porque, cara, Radiância parece ser um item muito bom pra Doom. Que ele já tem, é um herói que já tem muito dano, e Radiância dá bastante dano pra ele. Tem o burn que ele vai ter da Radiância, que vai combar com o burn da segunda skill dele. Aquela terra flamejante. Vai ter o burn do ult dele. Vai ter o burn da lâmina infernal. Enfim, ele vai ter muito burn em área. Então Radiância parece ser um bom item. E ele é um herói que farma muito, que também comba com farm. Só que diante do que eu tô vendo aqui, Radiância é um item que não deve ser feito, certo? Pode ser considerado como item substituto, que eu vou fazer às vezes. Talvez às vezes. Então, tipo assim, a cada 10 partidas que eu jogar de Doom, eu vou fazer 1 ou 2 vezes Radiância, certo? Não deve ser um item core. E aí eu vou dar agora um depoimento pessoal meu. Que eu tenho, em partidas recentes, eu tenho pegado Doom, tentado fazer HC com ele, fazendo Radiância. Em algumas partidas eu dei... foi bom, outras partidas não. Mas vendo essa build aqui agora, eu vejo que o fato de eu tentar fazer Radiância dificultou a minha gameplay. Pode ter certeza que muitas pessoas no mundo, milhares de pessoas, têm jogado de Doom, estão jogando de Doom agora, tentando fazer Radiância, e a maioria delas estão perdendo. Ou seja, mais do que 50% estão perdendo. Você vê que aqui, ó, o que tem sido feito para Doom aqui, geralmente é Midas. Então a maior parte das vitórias é com Midas. Então, né, dizer assim, o núcleo da itemização do Doom tem que girar em torno dessa Midas, tem que girar em torno da Phase, né? O cara vai fazer Phase. E talvez aqui a gente pode pensar numa Blade, igual ele tá em algumas partidas aqui ele tá fazendo. BKB obrigatório também, como talvez terceiro item, segundo item, enfim. E fora isso, não ficar inventando muito, certo? Então, dependendo do jogo, dependendo da situação, posso até fazer Radiância. Mas de regra tem que buscar fazer Midas. Mas assim como nas outras partidas, né? Vamos ver aqui o que os caras têm feito, né? Vamos ver esse Miero aqui agora. Vamos ver as partidas específicas desse Miero aqui. Inclusive ele é pro player. Vamos ver os itens que ele tem feito, ó. 2 Bracer, Phase, Drum, Midas, BKB. 2 Bracer, Phase, Midas, Drum, BKB. Bracer, Phase Boots. E fez o Dominator, Blink, BKB. Bracer, Phase Boots, Drums, Sanjiasha, Midas, BKB. Bracer, Phase Boots, Drums, Sanjiasha, Midas, BKB. Então veja bem, ó. Bracer, Phase, Midas, BKB. Esse é o núcleo do herói.
Bracer, FaZe, Midas, BKB. Aí ele fez assim, vez ou outra ele fez um... Né, no caso, a Drums também, ele tem, esse herói especificamente tem feito, mas também entraria como um item assim, que posso fazer, posso também não fazer, né? Se bem que Drums eu acho que entra como um substituto, um item substituto mais provável do que uma Radiance, por exemplo, que eu tô falando. Midas é core pra esse herói. BKB é core pra esse herói. E é isso que eu preciso saber pra jogar. Então eu já posso picar meu Doom, sabendo que item que eu vou fazer. Vou começar fazendo um Bracer ou dois. Tentar fazer dois, no máximo aí no início do jogo. Fechar minha FaZe, fechar minha Midas e fechar minha BKB. Talvez um Blink, talvez um Drums, talvez uma Sanjiash, talvez uma Blade. Como item depois dos cores, dos itens principais, ou seja, depois da BKB. Mas agora eu quero só dar mais um último comentário sobre a Radiance. Aqui, a Radiance pra Doom. Que é o seguinte, ó. Conforme eu falei, eu não sei se ficou claro. Mas é o seguinte, ó. Existem builds que são as melhores para o herói. Certo? Então, tipo assim, ó. É aquilo que a gente falou da eficiência e eficácia. Por isso que a gente teve que esclarecer esses termos. Por exemplo, tem gente que joga muito com um determinado herói. Vou dar exemplo. Juggernaut. Eu sei muito bem como o Juggernaut funciona. E posso te afirmar que o melhor item de início de jogo pra Jugger é Maelstrom. É muito melhor que BF. O herói fica muito mais forte. Você pode upar ela pra Mjolnir. Vai te dar attack speed, vai te dar uma gama de benefícios. Só que Maelstrom não está no meta. É BF que está no meta. Então a cada 10 partidas que eu jogar de Juggernaut, se eu teimar de fazer Maelstrom, a minha chance de vitórias vai ser menor caso eu, nessas 10 partidas, fizesse Battle Fury, BF. Por quê? O BF tá no meta, certo? Tipo assim, faz parte da itemização vitoriosa atual do herói a BF e não a Maelstrom. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Não necessariamente o item que vai deixar seu herói mais forte é o item que tá no meta. Em outras palavras, não necessariamente o item que deixa seu herói mais forte é o que vai te aproximar da vitória. Agora, em outras palavras, novamente, não necessariamente o item que vai deixar seu herói mais eficiente na partida é o que vai te garantir a eficácia da partida. Ou seja, por mais que o seu herói case muito bem com um determinado item, não quer dizer que esse item vai te aproximar da vitória, porque ele não está no meta. É o caso do Doom aqui. Embora a Radiance tenha uma sinergia muito grande com o herói Doom, cara, é um item que a galera está fazendo e está perdendo. Não está sendo feito nas partidas mais vitoriosas, certo? Então, nesse caso, você não deve fazer esse item. Ou deixar, no caso da Radiance aqui pra Doom, deixar ele, sim, tipo assim, na série B, série C de itens pra você. Tipo assim, do talvez, olhe lá, quem sabe um dia eu faça. Agora vamos ver aí, continuar, vamos ver o herói mid aí. E já que a gente tá falando de Radiance, tá falando de fogo e tal, vamos botar o Ember aqui. Vamos supor que eu gosto de jogar de Ember, quero jogar de Ember mid. E vamos ver então qual que vai ser a itemização vitoriosa que eu vou escolher pra minha partida. Vamos ver aqui. Botley, Bota, Urne upada, FaZe, Kaia, Aghanim. Então aqui, Bota, Urne upada, Kaia, Sanji, Aghanim. Bota, Urne upada, Midas, Aghanim. FaZe, Boots, Urne upada, Kaia, Aghanim. Vamos dar uma olhada geral aqui. Bota, Urne upada, fechou a FaZe, Kaia. Bota, FaZe Boots, Urne upada, Kaia. FaZe Boots, Kaia, BKB. FaZe Boots, Urne upada, Blade, Kaia. Ó, só dando uma olhada aqui geral, a gente já viu que Urne upada é um item extremamente feito. Kaia é um item feito em praticamente 100% dos jogos, raras exceções. Tentando upar ela pra Kaia e Sanji. FaZe Boots a bota mais feita, mas tem uma exceção ou outra que... Aliás, é uma exceção muito rara mesmo de bota de mana, mas enfim. FaZe Boots é a bota mais feita. E BKB. Então o que eu já digo pra você aqui, ó. Cara, vamos ver aqui qual que é a faceta, né? A faceta mais pega é essa aqui. Chain Gang. Que é das correntes lá, né? O que eu te falo? O que eu falaria pra você? Ó, a itemização pra Ember. Botley, FaZe Boots,
Urne Upada, Kaia, tenta fechar Kai Sanji e Aghanim, e depois Shard. Essa é a build pra Ember. Devo fazer Radiância pra Ember? Pelo que eu tô vendo aqui, não. É um item que deixa o Ember forte? Claro, muito forte. Talvez seja o melhor item pra Ember. Tô caricaturando aqui. Pode ser que seja. Ember de Radiância pode ser bom. Mas assim, ó, não está no meta. Os caras não pensam assim, ó. Tem agora 30 mil pessoas jogando de Ember agora. 20 mil tá fazendo Radiância e outras 10 mil estão fazendo essa build aqui com Kaia, Kai Sanji e tal, Urne Upada e tal. Você pode ter certeza que, embora tenha menos partidas de gente fazendo Kai Sanji, Urne Upada, eles vão ter uma taxa de vitórias maior, ou seja, eles vão ter mais MMR, mais vitórias. Mas, conforme a gente fez com os outros heróis, vamos ver o que os caras têm feito. Aqui, no caso, tem até o Nothing to Say, bora ver o que ele tem feito de Ember. Aqui, né, o Nothing to Say, vamos ver o que ele tá fazendo. Botley, Bota, Urne Upada, Eus, Aghanim, Shard, BKB. Bota, aqui ele fez Trids. Urne, fez Mage Slayer, Assassino de Magos, né? Eus, Kaia, Kai Sanji. Urne Upada, FaZe, Vela Discord. Depois Chivas. FaZe, Urne Upada, que o jogo acabou antes de ele fazer mais coisas. FaZe, Urne Upada, Eus, Vela Discord. O que ele fez aqui? Urne Upada, Travel, Kaia, Aghanim. Então veja aqui, ó, olha pra você ver, o cara tá jogando, é lógico que assim, até igual conforme eu falei, né, é ruim pegar esses jogos de profissional porque tem essas peculiaridades aqui dele fazer itens diferentes. Mas o que eu quero dizer, mesmo no Nothing to Say, o núcleo de itens é o mesmo, que é aquilo que eu falei antes, Botley, FaZe Boots, Urne Upada, aí ele tende muito a fazer Kaia, Kai Sanji e Aghanim. Tem umas mudanças, ele faz Eus, ele fez Assassino de Magos? Fez, beleza. Só que assim, ó, o núcleo, os itens estão girando em torno do que é o mais importante pro herói. Que no caso aqui, pelo que eu vi aqui, né, seria FaZe Boots, Urne Upada, Kai Sanji, Aghanim e Shard. Mas vamos ver outro cara aqui, né, pra ver uma diferença, né, uma variedade de coisas, né. Aqui o cara já vai fazer Botley, Urne Upada, FaZe, Kai Sanji. Esse aqui já tá seguindo mais aquele meta, não específico do herói, mas específico do jogador, desculpa, mas específico do herói em si, né? Considerando as partidas em diferentes regiões do mundo, diferentes horários, diferentes MMRs, mas todos eles na patente imortal. Esse cara aqui, por exemplo, aqui, ele é 7k, 8k de MMR, né? Ele tá fazendo esses itens, ele tá fazendo FaZe Boots, Urne Upada, Kai Sanji. Aí ele tá passando aqui pra um véu do Discord. Nem todo jogo... Deixa eu ver. Nem todo jogo ele tem feito Aghanim específico. Ele tem feito Vela do Discord indo pra Chivas. Então o que eu pensaria? O que eu pensaria aqui, ó. Eu tenho que fazer Botley, tenho que fazer FaZe, tenho que fazer Urne Upada, Kai Sanji. O próximo item meu pode ser, em primeiro lugar, Aghanim. Em segundo lugar, dependendo, eu posso fazer o Vela do Discord upado pra Chivas. Ou eu posso até mesmo fazer BKB. Talvez seria esse. No caso da Kai Sanji, eu botaria assim, ó. Eu vou fazer a Kaia. E dependendo do como o jogo vai, eu posso fazer um Eus no meio da Kaia e da Kai Sanji. Dependendo. Ou antes da Kaia. Ou seja, itens core. FaZe Boots, Botley, Eus Upada, Kai Sanji. Série B. Que, né, pode vir a ser feito dependendo do jogo. Eus, BKB, desculpa, no caso Eus, BKB, Aghanim e Vela do Discord e Chivas. Lógico que dentre esses itens eu falei sem estar na ordem, mas uns itens têm mais chance de serem feitos do que outros, né? Então, baseado nisso que eu falei, né, igual eu falei lá do Doom, devo fazer Radiance pra Ember? Cara, não. Você pode fazer? Pode. Você pode pegar a Ember Sport 5 se você quiser. Não tem problema. Fazer Blink pra Ember. Não tem problema, pode fazer. Só que você pode saber que a sua partida tem uma chance maior de derrota do que de vitória. E, consequentemente, a sua partida tem uma chance maior de ser pouco divertida do que ser mais divertida. Porque você não vai conseguir jogar direito, você não vai conseguir upar direito, enfim. A sua chance de vitória vai ser muito pior.
Você vai ter uma partida talvez mais complicada do que se você fizesse itens que são consagrados pela gameplay de milhares de pessoas ao redor do mundo, jogando em diferentes regiões do mundo e também em diferentes horários. Enfim, você vai dificultar a sua própria gameplay, mas você pode fazer itens diferentes dos que estão aqui. Agora vamos dar um exemplo aqui de HC. Já que eu citei e posso fazer alguns comentários sobre o herói, vamos ver aqui o Juggernaut. Qual que é a build que tem sido feita, né, do herói? Trids, BF, Manta, Scad, Blink, Aghanim. Trids, BF, Manta, Butterfly, Aghanim. Trids, BF, Manta, Butterfly. Trids, BF, Manta, Butterfly. Trids, BF, Manta, Butterfly. Enfim. É Trids, BF, Manta, Butterfly. É o que eu falei. Milestorm é bom pro herói? Igual o cara fez aqui. Bash é bom pro herói? Cara, excelente. Se eu pensar assim, na melhor build possível pra Juggernaut, independente de patch, desde o Dota 1 até hoje, com certeza o BF não é um item que vai estar na build do cara. Entre os 6 slots que ele tem disponível pra fazer item, BF não vai estar. Com certeza vai ser, no mínimo, uma Mjolnir. Com certeza, eu te garanto isso. Manta também, talvez, não seja um item que tá na build dos sonhos pra Juggernaut, por assim dizer. Mas é a build que está rendendo mais vitórias pro herói, certo? Se eu fugir disso aqui, eu tô aumentando as minhas chances de derrota, certo? Então é aquela história. Qual que é o núcleo, né? A itemização vai girar em torno de quê? Vai girar em torno de Trids, BF, Manta, Butterfly, que são os itens mais importantes. Item série B que eu botaria aqui. Dependendo aqui, eu colocaria de alguma forma Aghanim na série B, só que uma série B assim com 90% de chance de ser feito. Botaria Blink como a série B. Agora um Bash eu botaria como série B, mas lá embaixo, chance menor de ser feito, mas com possibilidade de ser feito. Agora eu te falo assim, ó, Radiance é uma chance grande de ser feita, né? Scad eu botaria na série B também, dependendo. Só que agora eu tô falando assim, ó, Zolator não entra na build, nem na série B. Não vou fazer. Simples assim, não vou fazer, não faz parte da build, não tem sido feito por ninguém. E se eu fizer, eu vou estar só aumentando as minhas chances de derrota. Simples assim. Então, baseado nisso que a gente, né, mostrou aqui, você pode até me falar, nossa, que coisa simples, é só isso, ou então isso eu já sabia. Cara, primeira coisa, a itemização é um negócio simples mesmo no Dota. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, igual eu falei. Você não precisa ficar fazendo conta, lendo as especificidades do item. Não, você não precisa. Você simplesmente vai ver o que tem sido feito, o que tem funcionado pra você jogar. A sua atenção, a sua energia mais do Dota tem que ser na hora da gameplay, focando no que está acontecendo no jogo, focando no minimapa, focando em como estava a movimentação dos caras, nesse tipo de coisa. Você não tem que ficar parar a partida para ficar se questionando os caras do seu time qual item que você deve fazer. Nenhum herói, não existe nenhum herói no Dota em que a itemização é super complicada, que você tem que ficar, sabe, super indeciso no que fazer. Não existe isso. É só você vir aqui e ver. Tem certos heróis que a itemização vai ser mais, né, a gama de itens é maior, e tem heróis que a gama de itens é menor. Então, como a gente falou aqui, por exemplo, em relação a Gondar e Jugger, o Jugger tem uma itemização mais enxuta, certo? É uma gama de itens menor. O Gondar pode ter até uma gama um pouco maior. Mas mesmo assim, são poucos itens que você vai ter no seu universo de itens a fazer, certo? Não vai ser, tipo, você não vai ter que decidir entre todos os itens que existem lá. O Dota tem 400 itens. Você vai ter que decidir um entre esses 400. Não, isso não é assim que funciona a itemização, certo? É uma coisa simples que você vai fazer antes da partida começar. E que é importante eu citar. Você não vai entrar no Dota 2 Pro Tracker no período de estratégia do jogo, certo? Da mesma forma que você não vai decidir o herói que você vai jogar ali na hora. Você já tem que chegar com, né, com alguns heróis que eu vou picar, quais, né, uma gama. Eu vou jogar de suporte, eu tenho aqui uma gama de 5 heróis que eu posso picar de suporte. A itemização é a mesma coisa, certo? Você vai escolher o herói, já tem mais ou menos que saber quais itens que você vai fazer, quais itens que podem ser a série B ali,
que podem vir a substituir os itens da build principal e só. É assim que funciona a itemização. A sua energia, a sua atenção vai ser pro jogo. Você tem que olhar pro que está acontecendo no jogo. Então, galera, basicamente é assim que você vai definir quais itens você vai fazer, de maneira geral, valendo para todos os heróis. Ou seja, antes você precisa saber qual herói que você vai jogar e depois fazer esse procedimento ali, essa análise que a gente acabou de mostrar, para definir a sua itemização. Fazendo isso, você sempre vai garantir uma build vencedora, certo? Uma build já consagrada e que tem rendido muitas vitórias por herói que você quer jogar. Um detalhe importante é que você não vai precisar ficar adaptando demais essas builds, certo? Você vai seguir mais ou menos o padrão e se tiver adaptações serão bem pequenas e pontuais. Como eu disse, já tem muita gente jogando com essas builds e outras mais variadas builds possíveis e as mais eficazes são aquelas ali que estão sendo mostradas nos sites colaborativos. Então, reforçando mais uma vez, isso é o mais importante que você precisa saber sobre a itemização. Só que agora a gente vai entrar em alguns detalhes aqui, porque tem outras coisas a serem ditas a respeito da itemização. Vamos então para a parte mais detalhada da itemização que a gente está falando aqui, né? Lembrando que você só vai fazer as coisas que vão ser ditas aqui, caso você já tenha feito as coisas que já foram ditas, certo? Então você só vai entrar nessa parte mais detalhada da itemização se você já tiver feito, né, o dever de casa de ter feito essa parte principal que a gente falou, que é mais importante, inclusive, do que a gente vai falar aqui. Porque primeiro você tem que dominar o básico, o geral. E depois você vai se especializando, entendeu? Então, agora sem mais delongas falando sobre essa parte mais detalhada, você tem que saber o seguinte, ó, que embora exista um padrão de itens para os heróis, também existem casos que há uma flexibilidade. Ou seja, existem coisas específicas da sua build que podem vir a mudar conforme a situação do seu herói ou dos companheiros seus de equipe. Ou seja, em outras palavras, conforme a situação interna do seu time. Eu já até dei um spoiler falando antes sobre isso, né? É o caso desses itens que são, entre aspas, série B, que estão ali para substituir sua build principal, certo? Então, tipo assim, ó, se seu time está em uma determinada situação que requer um item mais do que o outro, você vai substituir um desses itens e fazer desses itens substitutos. Ou até mesmo manter o da build principal e fazer um item a mais desses itens substitutos. Lembrando que você nunca vai deixar de fazer os itens principais do seu herói, certo? Para fazer esses itens diferentes. Ou seja, você tem que continuar seguindo aquele padrão que está lá no Dota 2 Pro Tracker, que os caras têm que os caras têm feito, certo? Você não vai fazer mudanças drásticas, né? Então, tipo assim, por exemplo, os caras geralmente fazem phase boots, eu vou rushar Travel. Cara, não faça isso, né? Os caras fazem difusal, eu vou resolver de fazer um Milestorm. Não é disso que eu tô falando. Para ficar mais claro, eu vou dar alguns exemplos aqui para mostrar o que eu tô querendo dizer. Então, o primeiro é quando você joga de suporte, né? Vou dar o exemplo de quando você joga de suporte. Eu costumo dizer, eu jogando, né, que quando você joga de suporte, você tem 4 itens que são pilares para os suportes. Lembrando que isso é eu, né? Você pode considerar que outros itens são os pilares. Que pra mim é Glimmer Cape, Euse Scepter, Force Staff e Ghost Scepter. Esses 4 são os pilares para um suporte. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que em todo jogo, caso você jogue de suporte, você tem que fazer algum desses itens? Não. Você pode jogar de suporte sem fazer nenhum desses itens. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, ó, esses 4 itens são bons itens para suporte, independente do suporte, independente do jogo, independente da match. Qualquer um desses 4 itens, caso você está de suporte e você fazer, serão bons itens. Só que é o seguinte, existem heróis que são suportes e que têm esses itens já em suas builds consagradas e itens que não estão em suas builds consagradas. É aí que entra essa questão da substituição. Então, em outras palavras, pode ser que Glimmer seja um item que está no meta para o herói que você joga de suporte. Só que por algum motivo, você tem que fazer US. Aí você pode deixar de fazer a Glimmer para fazer US. Calma que, embora esteja meio abstrato, eu vou dar exemplos concretos aqui. Mas antes de falar dos exemplos concretos, só quero dizer que é esse pensamento que você tem que ter na sua itemização. Certo? Você não deve pensar, por exemplo, assim, ó, nossa, eu tenho que fazer itens de clicar. Né? Tipo assim, não existe eu vou fazer a minha build baseada em itens de clicar. Não existe isso. Lembrando que eu estou falando aqui de pequenas adaptações pontuais na sua build, dependendo da situação do time. E essa build vai ser retirada das builds já consagradas, pré-definidas pelo meta. Certo? Então vamos pensar em outro exemplo. Lich, né? Geralmente se faz Glimmer para Lich. Faz parte da build do Lich fazer Glimmer.
Porém, você pode substituir a Glimmer por uma Force, dependendo se seu time, por exemplo, não tem alguém que pule, certo? Não tem muitos heróis que possam dar uma boa iniciada, ou dependendo da situação, igual eu tô falando. É muito abstrato eu falar aqui, mas existe a possibilidade de você ter uma opção além da Glimmer, entende? Pra fazer. E eu tô falando aqui do universo de suportes porque pra mim existem esses 4 itens que são coringas, por assim dizer, pra quem joga suporte. Então vamos voltar aqui pro Dota 2 Pro Tracker pra mostrar o que eu tô querendo dizer na prática, né? Peguei o Xamã aqui falando que já que eu tô falando de suporte, né? Geralmente se faz Glimmer e Blink aqui pra... Ó, tem bastante Glimmer e bastante Blink sendo feita pra Xamã. Só que é o seguinte, imagine que do outro time tem um Bara, certo? O Bara que vai te marcar e ele tem uma Dust na mão, certo? Talvez você possa deixar de fazer essa Glimmer para fazer algum outro item que vá, enfim, te proteger ou proteger os caras do seu time melhor do que Glimmer, certo? Então, no caso, eu colocarei aqui como EUs um item substituto. E veja que os caras têm feito EUs em determinados jogos mesmo, né? Então, tipo assim, ó, é um exemplo. Ou o Ghost Scepter, tá vendo? Ó? Dependendo do jogo. Mas vamos pensar o seguinte, ó. Tem um LeShark do outro time e eu vou fazer Ghost Scepter tendo um LeShark do time? O cara tem muito dano mágico? Não. Tanto pra mim como os companheiros do meu time, Glimmer se torna um item mais importante, mais interessante de eu fazer, certo? Então, essa é a flexibilidade que eu tô falando. Então, tipo assim, ó, você não vai seguir cegamente essa build aqui, porque cada jogo é cada jogo. E a sua itemização tem que ter alguns itens que possam vir a substituir a sua build principal, considerando a situação interna do seu jogo. E mais uma vez eu friso, isso é a questão interna do seu time, ou seja, para o seu herói e para os heróis do seu time. Só que aqui, agora falando de uma outra role que não seja o suporte, vamos falar do mid, e no caso aqui peguei o exemplo do Storm, né? Cara, se a gente for vir nas builds aqui, você vai ver que a build mais vitoriosa e que tá no meta, por assim dizer, do Storm, é fazer Kaia e Sanji. Aí depois você pula logo para um Véu da Discórdia ou uma Witchblade, ou seja, vamos boostar aí o dano mágico, certo? Essa é a lógica da itemização do Storm. Porém, a gente sabe que Maleve é um bom item para Storm. Você pode até ver que tem algumas partidas que os caras fazem Maleve ainda. Se você pensar assim, igual eu falei lá no caso do Doom e do Ember, né? Maleve talvez seja o melhor item para Storm, disparado, para você fechar rápido e começar a matar os caras na partida. Só que Maleve não está no meta, ou pelo menos não faz parte da itemização core do herói, certo? A itemização do Storm não vai girar em torno da Maleve. Só que, considerando as características do herói Storm, é um item que encaixa. Então você pode ou deixar de fazer a Kaia para fazer a Maleve, ou fazer a Maleve antes da Kaia, certo? Uma coisa não exclui a outra, certo? Você pode ainda continuar na build, e você deve continuar na build, e colocar um itemzinho aqui, ou substituir um item por outro. Essa é a questão da flexibilidade que eu estou falando, né? Então vamos supor que, né, você está num game onde seu time não tem bons iniciadores, não tem controle, certo? Seu time tem pouco stun, tem pouco silêncio. Então aí você fala assim, ó, vou fazer uma Maleve que talvez eu possa vir a ser essa pessoa, né, que vai dar esse silêncio, que vai dar essa iniciada de qualidade, certo? Porque o que está no meta não é isso para Storm. O que está no meta é você fazer dano mágico e arrebentar no dano, não ficar dando silêncio nos caras. E falar sobre a malevolência é importante, porque assim, ó, você nunca deve pensar assim, ó, nossa, eu estou de Storm aqui mid e vou fazer Maleve para começar a matar os caras, começar a caçar os caras. Não é assim que funciona. A Maleve tem que ser um item substituto ou que vá a complementar a sua build já existente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Você fazendo Kaia e fazendo aquela build que já é a build que está no meta, você vai conseguir caçar e matar, certo? Não é a Maleve que vai te dar esse atributo, certo? O que a Maleve vai fazer é, dependendo da situação do seu time e do seu herói, te dar um conforto maior no jogo. Você vai conseguir jogar de maneira mais tranquila tendo este item. Só que nunca vai, tipo assim, deixar de fazer. Você nunca vai deixar de fazer a build principal do herói para fazer Maleve, certo? Você só vai fazer Maleve em todo o jogo caso Maleve faça parte da build do herói. Isso que eu tô falando é importante porque é o seguinte, ó.
você vai fazer adaptações pontuais na build do seu herói, certo? Então, no caso do Storm que eu tô falando, vai ser situacional você fazer Malev pra ele, considerando o que a gente viu no Dota 2 Pro Tracker. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, você tem que olhar com bastante atenção a situação do seu herói e do seu time. Porque senão você corre o risco de fazer um item que não vai ter impacto, certo? Enquanto aquelas builds que estão no Dota 2 Pro Tracker serão builds que sim terão impacto. Porque, igual eu falei, tem milhares de pessoas jogando ao redor do mundo e eles estão ganhando as partidas, certo? Então, por exemplo, né, voltando no caso do Storm e a Malev, você corre o risco de, por exemplo, fazer Malev em um jogo onde você vai usar Malev e um cara já tá stunado. O seu time tem bastante controle, por exemplo, aí você vai lá, usa Malev e o cara tá stunado, ele morre e a sua Malev não valeu de nada. Você fez a Malev e está silenciando um cara que já tá stunado, certo? Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, ó, você precisa entrar nesses detalhes que eu tô querendo dizer aqui. Eu não vou fazer Malev porque eu vou silenciar alguém que já vai estar morto, alguém que já tá stunado. Não. Simplesmente faça o que o Dota 2 Pro Tracker tá mostrando, certo? E considere a Malev como um item reserva, certo? Um item que você pode estar no banco de reserva e que você pode vir a incorporar na sua build em situações específicas, né, em situações raras situações, por assim dizer. Pode ficar meio, né, sei lá, difícil, complexo de entender o que eu tô querendo dizer, mas é o seguinte, ó. Você pode estar naquela dúvida ainda. Cara, então eu tô de Storm. Quando afinal eu devo fazer Malev? Certo? É quando meu time não tiver muito controle, igual você falou? Não necessariamente, cara. Essa questão da Malev é uma questão que a gente vai tratar com mais detalhes em outro vídeo. Mas vamos dar uma pincelada aqui. A resposta para essa pergunta, abre aspas, quando eu devo fazer Malev de Storm, fecha aspas, você tem que se basear no que está sendo dito aqui nesse vídeo. Primeiro, você tem que perguntar o seguinte: Malev é um item que está no core considerando os sites colaborativos? Não. Esse item, Malev, ele é um item que geralmente é feito como item substituto nas builds de Storm? Até que sim, né? Você viu o que a gente viu lá. É comum você ver um outro cara fazendo Malev dependendo do jogo. Com certeza deve ter gente que faz Malev com mais frequência. Mas não tira o fato de que as pessoas continuam fazendo Kai, Sanji e aqueles itens que a gente viu que está no core, certo? Então, nesse sentido, é um item que você deve fazer vez ou outra. Agora, tendo essas informações já, munido dessas informações, o que vai bater o martelo e definir que hora exata e qual jogo, em qual momento exato você vai fazer Malev, sabe como que é? Baseado em duas coisas: jogando e assistindo gente jogando. Se você agora, tipo assim, ó, com essas informações, você já está muito bem preparado para jogar com o herói, certo? Aí, em relação a esses detalhes, é uma questão de jogar, de ter contato com o herói. Jogando, você vai saber os momentos que o Storm mais precisa de Malev, que se faz necessário fazer uma Malev, em qual composição de time. Mais uma vez lembrando, considerando o seu time e a situação do seu herói. Ou também assistindo pessoas jogando, né? Você vê os caras jogando, eles vão, né, vez ou outra fazer Malev. Você vai ver os momentos que ele faz Malev. Enfim, se for um streamer, às vezes pode até comentar os motivos pelo qual ele fez Malev. Enfim, são dessas duas formas. Mas você nunca vai jogar ou assistir pessoas jogando sem fazer esses passos anteriores. Primeiro fazendo aquela análise mais geral e depois essa análise mais detalhada que a gente está falando aqui. Senão, cara, aquela história, você vai assistir uma partida de um cara jogando, você vai jogar sem critério nenhum, você não vai tirar nada daqueles jogos, certo? Vai virar um filme da Sessão da Tarde que você assiste, aí você lembra que o filme, quando você assistiu da Sessão da Tarde, era muito bom, mas na verdade o filme não presta, sabe? Porque você não assistiu com atenção o filme, certo? Você viu lá os highlights lá, você viu os caras dando tiro lá, bomba, achou que o filme é bom, mas não, entendeu? Quando você vai assistir com atenção, o filme não é bom. É mais ou menos o mesmo caso do Dota, né? Quando você vai assistir a partida, ou alguém jogando, ou você mesmo jogar com esse critério, com essa atenção, aí sim você começa a perceber esses detalhes e vai perceber também onde que você pode fazer com que o seu jogo se torne melhor, certo? Então, tipo assim, quando a gente fala de itemização, a gente tá falando de uma parte do meta, né? Igual eu falei, a itemização uma das estratégias que compõe o meta, que é um conjunto de estratégias, e que por fim vai te deixar mais próximo da vitória e vai deixar o seu jogo melhor, o seu jogo mais divertido. Outro comentário sobre essa questão detalhada da itemização, que eu já vi algumas pessoas assim na internet, etc, falar que a itemização você precisa pensar assim, ó: cara, eu tô precisando de dano, vou fazer item de dano. Tô precisando de mobilidade, tô precisando de survive,
tô precisando de escape, eu vou fazer um item de escape. Cara, não funciona. Cara, isso eu vou te falar, não funciona fazer itens considerando isso. Pra que você tenha melhor resultado nas suas partidas, você tem que fazer igual eu tô mostrando aqui. Fazendo essa análise mais geral e depois essa análise mais detalhada. Por que eu tô falando que pensar da seguinte forma? Ah, estou precisando de dano, estou precisando de mobilidade, vou fazer item de mobilidade. Por que eu tô dizendo que isso não funciona? Porque é o seguinte, ó. Se você tá na sua partida e você morre em algum momento e pensa assim, depois de morrer, você pensa assim, cara, morri porque está faltando dano pra mim. Morri porque está faltando mobilidade. Saiba que você já está errando. Porque na verdade, você deveria ter percebido isso antes de morrer. Certo? Então, tipo assim, se você foi pego de surpresa na partida, porque, uau, está me faltando escape. Morri porque eu não fiz nenhum item de escape. Logo vou fazer um item de escape. Cara, você pode ter certeza que esse item de escape já não vai funcionar mais. Certo? Tipo assim, pra que ele funcionasse, você teria que ter feito antes de você ter tido essa morte. Certo? Então, tipo assim, não pode ser pego de surpresa, entendeu? Você tem que ter já uma estratégia, tem que ter um protocolo ali pra essas situações. Você tem que pensar antes de jogar, por assim dizer. Tem até uma dica do Dota muito boa, né? Esteja pensando sempre à frente, né? E no Dota isso é muito verdade, sabe? Se você parar no meio do jogo pra começar a pensar no que você precisa fazer, você nunca vai chegar a uma conclusão assertiva, certo? Porque você sempre vai estar um passo atrás. Certo? Você vai estar pensando assim, nossa, né? Vamos supor que você tá de HC de core. Aí do nada você começa a bater num cara. Você sabe os itens que você tá. Você olha pros seus itens. Aí você olha pros itens do inimigo. Aí você pensa assim, nossa, será que vai faltar dano ou não? É isso que você tem que fazer. Ao invés de você simplesmente ir lá, começar a bater no cara e perceber que está faltando dano. Já é tarde, já não tem tempo mais de fazer dano nessa altura do campeonato, certo? Então, por que eu tô falando isso? Porque não é uma boa estratégia você, durante a partida, se dar conta do que seu herói está faltando. Estou precisando de escape, então logo vou fazer um item de escape. E essa estratégia não funciona. O que funciona é isso que eu estou te mostrando, certo? Você vai ter a build já consagrada, que você vai seguir ela, e vai ter itens, né, que podem vir aqui, estão no banco de reserva, que podem vir a integrar a sua build, dependendo da situação do seu time e da situação do seu herói. Então, para ilustrar isso que eu estou falando, vamos dar um exemplo aqui de HC, por exemplo. Então vamos supor que eu esteja com HC, por exemplo, Ursa, assim. Beleza, eu começo com o primeiro passo lá, né, que é olhar nos sites colaborativos, e lá eu vi que a itemização da Ursa gira em torno de fazer Phase, BF, Blink, BKB, Satanic, Aghanim e ainda um Shard. Só que é o seguinte, ao olhar o meu time, eu percebi que o meu time tem pouco controle, por exemplo. Aí já entra um possível item para incorporar essa build, que por exemplo podia ser Bash, né, que resolve um pouco esse problema de falta de controle do meu time, além de casar bem com o herói Ursa, né, que é um herói que tem muito attack speed, e quanto mais hits eu der, mais chance de dar o Bash, né? Então veja, é um item que pode vir a incorporar na minha build, dependendo da situação do meu time, do meu herói, ou seja, a situação interna do meu time. Lembrando, né, que eu não tirei esse item Bash como item substituto do nada, assim. Se você for olhar nos sites colaborativos, você vai ver que realmente, ocasionalmente, esse item é feito. Então é um bom item, um bom item em reserva, considerando as informações dos sites colaborativos. E mais uma vez dizendo, né, a gama, o universo de itens para você será pequeno, certo? Você não vai ter 30 opções de itens a fazer. Serão 4, 5, olha, 5 até exagerei. No máximo 5 itens de substituição. Veja, você só tem 6 slots. Você só tem 6 slots para fazer itens. Você não tem 70 slots para fazer itens. Entendeu? Não faz sentido você ter uma gama tão grande de itens a se pensar a fazer, certo? Não faz sentido. Recentemente, por exemplo, eu vi um cara falando que a itemização no Dota é sobre resolver problemas. Não é sobre solucionar problemas. Essa resolução de problemas é feita com antecedência, antes de você começar a partida. Cara, se você tá numa partida e você percebeu que sua itemização tem um problema, já é tarde pra resolver esse problema. Ou você acha que o time de lá vai ficar 10 minutos parado, esperando você farmar pra você fechar esse item que vai, enfim, solucionar o problema, o seu problema de itemização? Isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. É por isso que o fast finish no Dota é uma realidade. Diferentemente de outros jogos, né, como por exemplo CS ou até mesmo Street Fighter, que você pode acreditar até o último segundo, né? Por exemplo, no CS, se você tiver com 1 de life, você consegue matar os 5 caras do outro time. É difícil, mas é possível, é bem possível. No Street Fighter, você ter com 1 de life, você pode virar a partida.
No Dota isso é muito difícil. E é por isso que as pessoas gritam GG, entendeu? Porque, tipo assim, ó, por ser um jogo de estratégia e você tá sempre, tem que estar sempre pensando na frente, se a diferença de patrimônio líquido, né, a diferença de desempenho das equipes tá muito grande e você não tem mais nenhuma perspectiva futura, o que resta é gritar GG. E isso acontece não só com Dota, com qualquer jogo que envolva estratégia. Esses dias eu tava até falando, né, conversando com a galera, sobre Age of Empires. No campeonato mundial, um dos participantes lá que estavam jogando, né, gritou GG sem antes ter tido nenhum conflito com outro cara. Né, lógico que Age of Empires é um jogo de base, né, que você monta a sua base e tal, mas tipo assim, o cara percebeu que a diferença tava tão grande entre ele e o cara do outro time que ele gritou GG, ele tipo assim, já perdi, não tem o que fazer. E a gente pode citar outros exemplos aqui, como por exemplo o xadrez. No xadrez, é rara a partida que acaba com checkmate. Geralmente se acaba antes do checkmate, quando, né, o cara que perdeu a partida vê que não tem mais saída, que de um jeito ou de outro ele vai acabar tomando checkmate. Ele não tem mais nenhuma estratégia, não tem mais nenhuma perspectiva de ações que ele possa tomar que possa fazer com que ele ganhe a partida. Aí ele vai lá e desiste da partida, GG. Extrapolando um pouco aí, né, você pode pensar até nas guerras, né? Sim, as guerras da vida real. Eles são conflitos militares que envolvem estratégia. E se você olhar para a história, são raros os conflitos, as guerras, que se resolveram quando o último soldado adversário caiu. Geralmente, as guerras, o final delas, a resolução das guerras se dá com a rendição de algum dos adversários, enfim, algum dos lados. Por quê? Porque eles percebem que a estratégia deles não tem mais perspectiva de vitória. Enfim, eles percebem que qualquer ação que eles tomarem ali vai só adiar uma derrota que é, em grande medida, inevitável. Agora, voltando, né, pro Dota, né? É por isso que no Dota, igual eu falei, o Fast Finish é uma coisa que tem que ser considerada. E lembrando que eu não estou querendo dizer que você deve desistir, que você não deve tentar ganhar até o último instante. Você deve tentar ganhar até o último instante. Mas, devido ao Dota ser um jogo de estratégia, dele ter essa peculiaridade, você tem que ter a argúcia, a sagacidade de perceber que a sua estratégia foi superada pelo adversário, ou que a sua estratégia não está dando os resultados esperados. E se ela já não está dando os resultados esperados, não adianta insistir nela. E tendo em vista que a estratégia é um planejamento a longo prazo, que você tem que fazer com antecedência, durante a partida já não tem tempo mais para ficar alinhando outras estratégias, certo? E você até pode falar assim, né? Ah não, mas tem que deixar mesmo o jogo rolar, mesmo que a estratégia não esteja dando certo, porque vai que sai daí uma jogada e tal. Entra naquilo que eu falei. Para um Street Fighter, para um CS, isso funciona muito. Mas para um jogo tipo Dota, é aquilo que a gente falou antes, né? Você pode dar rampage e isso não significa que você vai ganhar a partida, não significa que seu time vai ter uma grande virada, etc. Ou seja, em outras palavras, eu não tô dizendo pra, tipo, eu morri, logo vou desistir da partida, vou quebrar meus itens. Não é isso, não é esse rage que eu tô falando. Eu tô falando que é o seguinte, ó, que dependendo do andar do jogo e da estratégia que você tá tomando, você consegue ter uma noção se nas próximas TFs você vai ter possibilidade de vitória ou não, né? Dá pra você ter uma noção do que vem. Você tem como você dar uma certa previsão do que está por vir na partida, né? Não tem por que ficar insistindo em uma partida onde a sua estratégia já foi superada e não há mais nenhuma perspectiva de que você vai ter um resultado positivo naquela partida. E isso tem muito a ver com você também saber perder, né? No Dota, você vai perder muitas partidas. Você vai ver, por exemplo, os caras que estão top MMR mundial, Maurini, Watson, Nothing to Say. Esses caras têm uma taxa de vitória tipo assim de 60%, 65%. Olhe lá, 70% por aí. Ou seja, em 10 partidas eles ganham 6, 7 partidas. A diferença é que eles têm um ritmo de jogo grande, né? Eles têm um volume grande de jogo, então eles ganham muito MMR, estão sempre ganhando, né? Só que eles não ganham sempre, certo? Então, tipo assim, o Dota é um jogo que vai perder muito. Mas esse assunto sobre derrota, sobre perder, é um assunto para outro vídeo, né? Vamos voltar aqui pro caso do Dota e da itemização. Então, diferentemente desses jogos que eu citei, o improviso não é algo tão recompensador no Dota.
na verdade ele pode até te trazer certos prejuízos. Quando se trata de improvisar demais, essa tríade aí de Hero, Build, Playstyle. Então ser imprevisível demais pode acabar fazendo você ficar perdido na partida, sabe? Então no Dota, em relação ao seu Hero, Build, Playstyle, é natural que você fique assim um pouco previsível, sabe? A imprevisibilidade, né? E o fato de você surpreender os seus adversários se dá, na verdade, no jogo coletivo, no que é chamado geralmente de macro game, e não no seu jogo individual, na sua build individual, no playstyle que você vai ter com determinado herói. Nesses casos você não pode ser muito imprevisível, não. Aquela história, vamos imaginar o seguinte: você tá de Magina, aí você quer ser imprevisível. Em vez de seguir a build padrão, você vai lá e faz uma Dagun e não vai farmar, vai direto pra briga. Realmente é muito imprevisível isso, é muito surpreendente o Magina fazer isso. Só que na verdade ele tá aproximando ele e o time dele da derrota fazendo isso. Então assim, né, pra fechar essa sessão detalhada sobre a itemização, nunca faça adaptação de itens sem antes elencar os itens que podem ser os substitutos da sua build, ou os itens que podem vir a integrar a sua build já definida que você vai fazer. Ficar decidindo durante o jogo tira o seu foco. E focar no jogo é 1000 vezes mais importante que build. Agora, né, baseado nisso que eu falei, um comentário pessoal meu, né? É por isso que provavelmente vocês já perceberam que eu jogando Dota, cara, eu tenho uma certa dificuldade em fazer item neutral, certo? Porque, tipo assim, por falha minha, eu nem sei o que os itens neutrais fazem direito. Eu não leio esses itens neutrais, não tô nem aí. Aí, tipo assim, ó, eu no meio da partida também não vou parar pra ler, certo? Então, tipo assim, eu meio que faço lá o que o Dota Plus tá falando, enfim. Eu dou uma olhada, né? Eu não faço totalmente aleatório, certo? Mas assim, eu não ligo tanto pra item neutral. Por quê? Porque eu não sei qual item que eu vou fazer. Eu não defini qual item que eu vou fazer antes da partida, certo? O certo é olhar, inclusive, os itens neutrais. Porque os itens neutrais são importantes, sim. Eles não são sem importância, não. Mas eu, por exemplo, como eu não sei o que os itens fazem, eu não vou parar minha partida, eu não vou parar de farmar pra começar a ler o que o item faz. Isso é um erro, cara. Isso tá tirando meu foco, tá tirando, né, o ritmo da minha partida, enfim, tá tirando minha atenção, enfim, tá atrapalhando meu jogo. Se eu parar pra decidir qual item que eu vou fazer, seja ele neutral, seja ele item normal, enfim, não compensa. Então, agora que a gente já falou de como se deve buildar de modo geral, né, que é tentando seguir o máximo possível das builds pré-definidas pelo meta, e também tendo falado sobre alguns detalhes da itemização, que seria a adaptação pontual conforme a situação do seu time e do seu herói, vamos agora fazer alguns comentários específicos finais sobre a itemização. Então basicamente é o seguinte, ó, existem casos em que você precisa fazer alguns itens que ignoram completamente a sua itemização geral e também não entram como itens de adaptação que a gente falou anteriormente, pois são itens que estão vinculados ao seu time inimigo. Então você vai fazer determinados itens por conta do time inimigo. É parecido, mas não é a mesma coisa que a gente falou agora. Antes a gente falou que existem itens que você vai fazer conforme a situação do seu time e do seu herói. Agora a gente vai falar de itens que você precisa fazer por conta do time inimigo. O exemplo mais imediato que se tem é fazer linkens quando tem Legion ou Pud no outro time, principalmente se você estiver jogando de core. Aí eu vou dar uma rápida, né, pincelada aqui, o porquê que é principalmente jogando de core, fazer linkens, né? Então basicamente é o seguinte, porque os ults desses heróis, né, Legion e Pud, são muito fortes, pois conseguem controlar, enfim, dificultar a vida do cara, independente se ele tá de BKB ou não, elas passam pela BKB. E geralmente, essas ults da Legion, do Pud, quando são bem usadas, vão focar os caras mais perigosos do outro time. Então, conforme o jogo avança, mais os cores se tornam peças importantes de se neutralizar. Por isso que, geralmente, aquela Legion que fica farmando duelo aos 40 minutos de jogo, duelando suporte, geralmente está gastando mal o seu ult. Essa tática, né, de duelar suportes é boa até que se consiga um bom dano, algo como 150 de dano, algo do tipo, para começar a caçar os cores. Porque depois disso, como ela já tem dano suficiente para matar qualquer um no X1, os bons duelos serão nos cores, via de regra. Claro que há exceções, né? Tipo, por exemplo, num Doctor ou num Xamã, sempre vai ser bom lutar por conta que esses heróis podem mudar a TF de uma hora para outra com, né, com stun, com ult, enfim, com alguma coisa assim. Mas via de regra, né,
Pud e a Legion vão tentar ultar nos caras mais perigosos do time, que geralmente, conforme o jogo avança, serão os cores. Por isso se torna importante, principalmente para os cores, ter a Linkens, que é a única forma de evitar com que esses jogadores atrapalhem, né, a vida desses caras. Vejam, a Linkens é um item que, desconsiderando a resistência do ar, não faz parte da build de um core, via de regra, né? E também não é um item que substitui outro item já na build, né? Não é aquele caso de ser um item que está ali no banco de reservas. É um item que precisa ser feito dependendo dos heróis do outro time. Então, vamos falar de outros exemplos aqui, né? Falando agora um pouco dos suportes, né? Que, por exemplo, Force Staff quando você está jogando contra Rick, Clock ou contra Pugna. Entra na mesma lógica do que eu falei anteriormente. É um item que está sendo feita por causa dos heróis inimigos, por causa do time inimigo. Veja que Force Staff aqui está sendo feito por um motivo diferente do anterior. Se tem Clock no outro time, ele eventualmente vai pegar alguém na Cogs. E com Force Staff, eu consigo resolver esse problema. No caso anterior que eu falei, o Force Staff seria um substituto de um item da minha build, né? No caso que eu falei do Lich lá, né? Para sanar algo do meu time ou do meu próprio herói. Aqui é para sanar um problema causado por um herói específico do time inimigo. Então vamos dar um outro exemplo aí, né? Vamos supor que o time de lá tem um HC que seja PA, Ursa, Nyx, Clinkz, outro core desse tipo. Via de regra, contra esses heróis, se você fizer uma Ghost Scepter ou até mesmo uma EUS, você vai estar fazendo uma boa pedida. Inclusive está naquele hall de pilares dos itens de suporte que eu falei anteriormente. Porque eles não conseguirão te bater se, né, a EUS ou a Ghost estiver ativada. Porém, contra esses heróis, esses itens não se mostram extremamente necessários de se fazer especificamente para eles. Ou seja, você não faz uma Ghost especificamente para PA, você não faz um EUS especificamente para o Nyx. Isso porque, dependendo da sua build padrão e da composição do seu time, existem outras formas de adaptação dessa build. Agora pensa o seguinte, ó, em vez de ser PA, em vez de ser Ursa, Nyx ou Clinkz, do outro time tem um Juggernaut. Aí a Ghost Scepter ou o EUS ganham uma nova importância, se torna um item muito mais importante, porque cancela totalmente o ult do cara, você não toma o ult do Jugger, certo? Com destaque aí pra Ghost, porque ela é mais barata do que a EUS, você fecha ela mais rápido. Ou seja, juntando tudo que eu falei, né? Assim como é importante fazer Linkens pra Legion ou contra Pud, também é importante você fazer Force contra Clock e Pugna, da mesma forma que também é importante você fazer Ghost contra Juggernaut. Porque são skills que geralmente, quando te pega, ou te mata, ou te atrapalha. Cara, você morre sem fazer nada. Tá? Então se um Jugger te ulta, e você não tem como anular o ult dele, você vai morrer sem fazer absolutamente nada. Então são itens que se tornam necessários para você jogar o Dota. Senão você não vai nem jogar. Isso aqui, a gente chegou nesse ponto, é importante frisar o seguinte, ó. Aqui a gente está num terceiro nível e mais aprofundado da itemização. Você tem que seguir primeiro a build padrão, que está nos sites colaborativos, que os caras geralmente fazem. Depois, você tem que considerar as adaptações, né, os itens que você pode estar ali no seu banco de reservas para você fazer, para depois chegar nesse nível. Você nunca pode fazer a sua build baseada no time inimigo. Tipo, vou fazer esse item para tal herói, para responder a skill de tal herói. Essa tática também não é adequada, assim como você não pode pensar assim, ó, nossa, vou fazer tal item porque está faltando movimentação, porque está faltando escape para o meu herói. Também não é uma tática boa. Você não deve fazer sua build voltada para counterar algum cara do time inimigo. Não. Isso vai acontecer em situações muito específicas. Então, igual eu falei, tem um Pud do time e tem sido picado muito Pud, pense em fazer uma Linkens, principalmente se você for um core ou um cara assim que tem importância nas TFs. Cara, tem Jugger, tem sido picado bastante, pense em fazer um Ghost e um EUS. E aí não vai depender do seu herói. Veja bem, veja como é diferente do que eu falei anteriormente. Independente do herói que você tá, independente do seu time, você vai fazer uma Ghost e um EUS contra Jugger. Você vai fazer Linkens contra Legion ou Pud, certo? O que a gente falou anteriormente é que, tipo assim, ó, dependendo do seu herói e do seu time, você vai fazer determinados itens, eles estarão ali no banco de reservas, né, da sua itemização, para você poder incorporar ela na sua build ou substituir algum item específico da sua build. Então são coisas bem diferentes. Então, em relação a esses itens que você tem que fazer por causa de heróis,
que estão no time inimigo, por conta do time inimigo. Isso vai acontecer muito eventualmente, porque só vai ter itens que vão fazer isso para heróis muito específicos, certo? Então, serão situações muito específicas também que você vai precisar fazer esses itens. Mas, via de regra, busque fazer esses itens para você se defender do time inimigo. Principalmente se os heróis de lá tiverem recursos para te matar sem que você faça nada. Conforme esses que eu falei, né? Por exemplo, um Rick que vai te dar fumaça. Você tem que ter um Force Staff, senão você vai morrer sem fazer nada. Você tá de suporte. Enfim, você tá de elite ali. Você vai morrer sem dar escudo em ninguém, sem ultar, sem dar o gelo, sem usar uma Glimmer, às vezes em alguém que tá tomando muito dano ali. Certo? Então você precisa ter esses itens para você poder jogar. Certo? Então pense nisso, tipo assim, ó, nesse caso mais específico, né? Tem um herói ali que impede de eu jogar, então eu vou fazer um item específico para ele. Lembrando que isso é muito eventualmente, muito específico para determinados heróis lá. Eu dei alguns exemplos, mas existem outros, né? Eu tô falando aqui meio de cabeça, mas seriam esses heróis, né? Legion, Pud, Rick, Clock, Juggernaut, enfim, existem outros, mas mais ou menos esses que eu tô dando de exemplo aqui. Fora isso, você não vai ficar quebrando a cabeça, martelando, falando qual item que eu vou fazer pra counterar o Gondar. Não, você não vai ficar fazendo esse tipo de cálculo, não. Certo? Você vai fazer a build padrão, que seu herói geralmente faz. Ter, né, alguns poucos itens ali pra adaptar as builds conforme as necessidades do seu herói e do seu time. E só assim você vai pensar em fazer itens pra counterar alguns heróis, mas serão muitos poucos heróis em situações muito pontuais, muito específicas, certo? Não vai ser, a sua build não vai girar em torno de counterar heróis inimigos, não vai ser assim. E por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque as builds que estão lá nos sites colaborativos são de caras que estão jogando em milhares de partidas ao redor do mundo contra a mais infinidade de heróis possível que você pode imaginar, e estão tendo uma taxa de vitórias altas. Os caras estão ganhando MMR fazendo essas builds, certo? Então, via de regra, aquelas builds ali já são as melhores possíveis, com adaptações muito pontuais. Então vamos fazer um exercício aqui para fixar essa parte do terceiro nível de itemização. Vamos imaginar que nós estamos enfrentando um silêncio e nós estamos jogando de core. A pergunta é, fazer manta ou BKB, eu estando de core do outro lado do outro time tendo um silêncio, é um item que entra nesse nível 3 de itemização? A resposta é não. Isso porque, embora manta e BKB sejam sim bons itens para enfrentar silêncio, porque dissipa totalmente, né, o ult do Silencer, o Silencer não força você, estando jogando de core, a fazer manta e BKB. Em situações normais, manta e BKB já vai fazer parte da build de um core. Ou na pior das hipóteses, serão itens ali que estarão no banco de reservas. Ou seja, são itens que já estão no nível 1 e nível 2 da itemização. Então não entra nesse nível 3. Cara, se você chegou até aqui, significa que você já domina como funciona a itemização do Dota, independente do patch que existe, independente dos itens e do que eles fazem, certo? Então, vamos agora a uma breve revisão do que a gente viu no vídeo. A itemização do Dota gira em torno de builds já pré-definidas que estão nos sites colaborativos. Essas builds que estão lá são formadas a partir de muitos jogos que são feitos por uma infinidade de jogadores ao redor do mundo e que mostram quais são as builds mais eficazes. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça, gastando seu tempo e fazendo cálculos para decidir os itens que você vai fazer.
É só você seguir essas builds pré-definidas. Para ficar mais clara essa parte, vimos que o meta é um conjunto de estratégias eficazes, formadas pelo um amontoado de um grande número de partidas que são jogadas ao redor do mundo, né? Principalmente pelos jogadores de alta patente, pois eles têm uma taxa de vitória maior. Na segunda parte, vimos que as builds pré-definidas podem, vez ou outra, serem adaptadas conforme a situação atual do seu time ou do seu herói. Uma Glimmer pode ser substituída por uma Force Staff, por exemplo, dependendo do herói que você está. Ou uma Kaia pode ser substituída ou complementada por uma leve. Alertamos ainda que essas adaptações devem ser pontuais e sempre considerando a situação atual do seu time e do seu herói. Por fim, a gente viu que determinados itens são exigidos caso determinados heróis estejam no time inimigo, considerando que determinados heróis, específicos heróis, têm skills que podem simplesmente impedir você de jogar. Podem te matar antes de você fazer qualquer coisa. Então se torna necessário fazer determinados itens, né? Como é o caso aí de Linkens quando você está jogando contra Legion, etc. Algo desse tipo. Uma última coisa antes de finalizar o vídeo é que você pode me perguntar assim: nossa, mas você não falou da Lotus, você não falou da lente do éter, você não falou da Ethereal, você não falou da dispersora. Realmente esses itens não foram citados aqui no vídeo por dois motivos. Primeiro, porque não tem necessidade de falar de todos os itens especificamente. Basta seguir, né, as orientações que estão no vídeo. Basta ter como norte aquilo que foi falado no vídeo. Então vou pegar o caso daí da Lotus, né? Primeiro, a Lotus faz parte da build padrão do seu herói? Segundo, a Lotus é um item reserva geralmente feito para o seu herói e que demanda ser feito segundo as necessidades do seu herói e do seu time no jogo que você está jogando? Terceiro, a Lotus é um item que vai permitir que você jogue diante de algum herói adversário que pode impedir que você jogue? E o segundo motivo é aquilo que a gente falou no início, né? No Dota existem muitos itens, né? Se a gente fosse falar sobre cada um específico, o vídeo ia ser de 20 horas aqui. Então, é inviável. E mesmo se fosse viável, não seria necessário, né? Porque basta ter como norte aquilo que foi falado no vídeo, né? Então é isso. Tudo que tinha que ser dito sobre itemização foi dito nesse vídeo. Mas quero saber aí, se concorda, discorda, tem alguma coisa para complementar? Deixe nos comentários e deixa logo seu like também. Até a próxima.